Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu sou Johnny Schemberg e saúdo você, telespectador. Está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. Estamos convocando a atenção das autoridades brasileiras. Queremos demonstrar aqui uma questão de saúde pública. Vejam bem, quando alguns ricos querem comprar a sua vacina e o governo não deixa, eu acho oportuno encaminhar uma sugestão. Acredito que as autoridades de saúde podem liberar essa compra desde que, para cada vacina comprada, tem que doar 10 vacinas para aquelas pessoas que pouco ou nada têm. Dar vacina aos carentes. Acho que estes milionários vão fazer isso de bom grado e não vão se furtar de fazer essa doação. A coisa é muito simples. Sem discussão, sem raiva, sem dissabores, simples assim, desse jeito. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu quero nesse momento cobrar responsabilidade pública daqueles homens que determinam quem pode e quem não pode receber as vacinas. Sabemos que na sociedade brasileira existem prioridades, preferências. Alguns setores já obtiveram vacina porque são fundamentais no combate à pandemia, no enfrentamento 1 a 1. Se pararmos para pensar no assunto, nós acreditamos que a distribuição das vacinas está sendo feita da maneira correta. E não é para menos. Pessoas estão diariamente no enfrentamento de uma das maiores pandemias da história. Sendo assim, é compreensível essa tomada de decisão do poder público e dos responsáveis pela logística da entrega dos insumos. Sabendo de tudo isso, eu, Gustavo Santos, estou olhando aqui para esta câmera para exigir das autoridades competentes do exercício das suas funções. Vocês precisam urgentemente fazer uma análise sobre o que eu vou expor agora. Saibam que existe uma classe trabalhadora que também é indispensável em todos os setores, principalmente de saúde, no âmbito da sociedade brasileira. Eu quero falar de inúmeros profissionais que enfrentam e enfrentaram esta e outras doenças na história dia após dia. Vocês, do poder público, precisam atender a demanda dos técnicos industriais brasileiros. Senhores, vamos analisar esse ponto. Vejamos. Esses trabalhadores, os técnicos industriais brasileiros, estão diariamente presentes em todos os hospitais, seja no laboratório, no ambulatório, no refeitório, nos quartos e até mesmo nas UTIs. Eles fornecem a água que vocês bebem. Eles estão melhorando o ar que eu e você estamos respirando nesse momento. Eles estão permitindo que eu fale com você aí do outro lado dessa imagem. Afinal, sem energia elétrica, que é proporcionada por eles, não seria possível que a gente pudesse estar conversando agora. O pão nosso de cada dia chega através dos serviços dos técnicos industriais, o combustível, o petróleo, para transportar esse nosso pão de cada dia, ele advém do trabalho dos técnicos industriais brasileiros. Petróleo esse, a propósito, que movimenta as máquinas do trabalho agrícola, que vem sendo a base de sustento do nosso país. Os técnicos são os responsáveis por tudo isso e por tantas outras coisas que nós poderíamos passar horas e horas mencionando. Vamos agora ouvir o posicionamento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, o senhor Solomar Rockenbach. Eu hoje venho aqui em nome do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Nós não estamos buscando privilégio, mas estamos conscientizando a nossa população e as autoridades de nosso país. Porque eu venho falar da categoria técnica industrial. Esses profissionais não pararam em momento algum, mesmo com essa pandemia que atravessa o nosso país. Porque a senhora que está em casa assistindo a sua televisão neste momento, por trás existe um trabalho de um técnico que está fazendo com que essa energia chegue em sua casa. Você que está
na cozinha, fazendo o almoço, a janta. Também está o trabalho de um técnico industrial, fazendo com que esse gás chegue com qualidade em seu lar. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer e salientar neste momento que aquele banho que a sua criança está tomando na sua casa ou a água que o senhor está bebendo, por trás tem um técnico industrial na sua luta diária, que é o seu trabalho contínuo. Vejamos, você que está dirigindo, ou o caminhão que está transportando a comida que você come, por trás existe o trabalho de um técnico industrial. Então, neste momento, é importante essa conscientização, em especial aos nossos governantes, porque esses profissionais que não podem parar, porque eles estão lá nos hospitais, consertando máquinas, respiradores e mesmo ar condicionado. E na refrigeração que é feita, existe um trabalho de um profissional técnico. Então, o que a gente vem fazer aqui neste momento é solicitar. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos é um respeito à dignidade dos profissionais que trabalham para que o Brasil não pare, para que você tenha melhores condições de vida. Isso tudo sempre existe o labor de um técnico industrial. E neste momento, eu conclamo aos nossos governantes. Vamos olhar essa categoria com respeito e dar o tratamento devido. Sem privilégio, mas com vacina. Vacina para todos esses profissionais que vêm trabalhando, perdendo suas vidas, mas, no entanto, de forma incansável, não abandonam o seu amor pelo Brasil. Vacina já para os técnicos industriais. Esse é o meu pedido de hoje, com pedido de socorro aos nossos governantes. Senhores, o que está sendo pedido aqui para os técnicos industriais é uma questão de humanidade. Esta vacina poderá garantir a saúde desse trabalhador que está assistindo aqui do outro lado. Não permitam que vidas de trabalhadores inocentes sejam tiradas devido a um equívoco logístico dos senhores. As vidas desses trabalhadores estão e estarão sendo colocadas em suas mãos. E o resultado final dependerá exclusivamente de vocês. Vacina já para os técnicos industriais brasileiros. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, Johnny. Vamos aos destaques de hoje. O Brasil fechou o ano de 2020 com 234 milhões de acessos móveis, segundo o relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O total representou um aumento de 7,39 milhões em relação a 2019, o equivalente a 3,26%. Acesso móvel é o nome dado para os chips de celular que podem ser usados para serviços de voz ou de conexão de internet. Com isso, houve uma inversão da tendência de queda que vinha marcando esse tipo de serviço desde 2015, quando o Brasil bateu 284 milhões de acessos. O número, acima da população nacional, ocorre pelo fato de parte das pessoas ter mais de um acesso, ou seja, mais de um chip ou uma conta de telefone celular. Deputados e senadores aprovaram um projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, em vigor para permitir, em 2021, a abertura de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais para redução de salário e de jornada de trabalhadores da iniciativa privada e apoio a micro e pequenas empresas. O projeto vai à sanção presidencial. O texto aprovado exclui da meta de resultado primária de 2021 ações e serviços públicos de saúde relacionados ao enfrentamento da pandemia. As despesas com o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a PRONAMP, e com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que deve ser retomado neste ano.
Após o fechamento sobre o acordo de orçamento de 2021, o dólar chegou ao menor nível no mês de abril. Esta foi a quinta queda consecutiva da moeda norte-americana. O dólar está no menor nível desde 23 de março, quando estava com R$ 5,51 e acumula queda de 1,4% em abril. O dólar caiu em todo o planeta, motivado pela expectativa que o Federal Reserve, o FAD, o Banco Central norte-americano, não aumente os juros básicos da maior economia do planeta antes de 2023. Foram reabertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que haviam sido adiadas por força da pandemia do novo coronavírus. O prazo para inscrições vai até o dia 30 desse mês. O diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Avançada, o INPA, Marcelo Viana, comemorou o retorno das inscrições para o evento, que neste ano traz mudanças no regulamento. Abre aspas, é uma alegria poder fazer a OBMEP deste ano. No ano passado, a gente ficou travado por conta da pandemia do novo coronavírus, porque dependemos das escolas estarem funcionando para a Olimpíada poder acontecer. Esse ano, nós estamos nos ajustando a uma realidade. É uma mudança muito grande, afirmou. O governo pretende destinar até 15 bilhões para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela retomada da pandemia de Covid-19, anunciou o Ministério da Economia. A pasta aguarda a aprovação de projeto de lei que flexibiliza a LDO de 2021. O projeto retira um dispositivo que obrigaria o governo a compensar os 2 programas temporários com corte de despesas em outras áreas ou com aumento de tributos e outras fontes de renda. As medidas de ajuda aos negócios de menor porte têm sido uma das reivindicações dos setores mais atingidos pela segunda onda da pandemia da Covid-19. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, 91% das empresas do segmento não conseguiram integralmente pagar a folha salarial no mês de abril. Depois do intervalo comercial, tem Paulo Furiotti com o Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, Paulo Furiati, no espaço Pensando Bem. Analisando um relatório da OCDE, Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, divulgado esta semana, os números são muito preocupantes para o Brasil. O relatório indica que das grandes potências, a única grande economia que desacelerou, que voltou atrás, é o Brasil. A China cresceu 0,36, tudo isso em relação a março e fevereiro. A Rússia 0,32, a Índia 0,29, Estados Unidos crescendo, a Europa crescendo e aqueles que não estão crescendo estabilizaram. Onde está o segredo disso tudo? Nos processos de planejamento de vacinação, porque não há dúvida nenhuma que quanto mais rápido se vacina a população, mais rápido a economia retorna aos seus trabalhos e a economia volta, os empregos e a renda. Aqui, em função do que nós já falamos e todo mundo que tem um pouco de massa cinzenta já concluiu, é que, efetivamente, medidas não foram tomadas e estamos pagando o preço. Mas algumas boas notícias. Esta semana, o novo ministro da Saúde indicou que até junho teremos 6 milhões de doses da Pfizer. A Butantan continua produzindo e a Fiocruz, que teve problemas, parece que está conseguindo os insumos. São notícias necessárias. Independente da posição partidária, política ou ideológica de cada um, nós temos que torcer para que o governo comece a acertar.
para que nós possamos ter mais velocidade na vacinação, porque nós estamos todos no mesmo barco. E é necessário rapidez nisso para a economia voltar a funcionar, os empregos voltarem e essa desgraça que nós estamos vivendo começar a ficar ao longe do nosso horizonte. Todos temos que torcer. Rezemos a Deus que o governo comece a acertar. Em um ano, o aplicativo Saúde Online Paraná, criado pelo governo do Paraná dentro da série de medidas para combate ao Covid-19, realizou 32 mil consultas médicas, atendimentos psicológicos e consultas de enfermagem. Médicos, enfermeiros, psicólogos, professores e estudantes das universidades estaduais do Paraná atuam nas diferentes etapas de atendimento da plataforma. O fortalecimento do serviço de telesaúde está entre as principais iniciativas e a plataforma oferta assistência médica e também psicológica, acompanhamentos de doenças crônicas, além de informações oficiais sobre o novo coronavírus. Preocupada com a retomada da atividade econômica no estado, a Fomento Paraná está lançando uma campanha para sensibilizar e estimular os clientes a procurar a instituição e solicitar renegociações de contratos para evitar o acúmulo de dívidas. No jornal da Central TV Brasil e da Top TV, a presença do presidente da Fomento Paraná. Mais uma vez é uma campanha que a Fomento Paraná e o governo do estado estão lançando. Tem basicamente dois sentidos. O primeiro sentido seria em reter recursos na economia. Então a Fomento Paraná, entendendo a importância do recurso, do dinheiro do Estado, da Fomento Paraná em especial, circulando na economia, mais dinheiro, mais trocas comerciais, mais renda, mais emprego e assim por diante. E outro sentido é ajudar as empresas a se manterem adimplentes com seus compromissos. Nós não queremos levar registros aos birôs de crédito, nem ao CADIM estadual ou federal, a situação de inadimplência das operações de crédito com a Fomento Paraná. Então, por isso da importância, entendendo também que a pandemia vem ainda castigando nossas atividades, vem provocando bastante problemas no faturamento, na arrecadação de receitas desses negócios, logo é importante deixar esses recursos ainda à disposição desses mutuários, desses clientes aqui da Fomento Paraná, para que eles possam também cumprir outros compromissos. Então são esses dois sentidos, deixar dinheiro na economia em circulação e ao mesmo tempo dar a condição do nosso cliente, do nosso mutuário se manterem em dia com as suas obrigações, né? Logo eles não estarão sujeitos a restrições cadastrais, que isso impede exatamente a possibilidade dele obter recursos em outros bancos do próprio sistema financeiro nacional. O nosso cliente, o nosso mutuário, pode procurar um agente de crédito mais próximo do seu negócio ou da sua residência. Basta esse nosso cliente acessar a nossa página, lá embaixo no rodapé, no mapa do Paraná, ele pode verificar aonde tem um agente de crédito à sua disposição e acessar esse agente de crédito e pedir para que esse agente registre seu pedido de renegociação. Ele pode acessar também via e-mail corporativo aqui da instituição, ou pela central de atendimento, ou diretamente por telefone da unidade responsável pela recuperação de crédito aqui na Fomento Paraná. E ele pode pedir de renegociação, ampliação dos prazos de carência e também ampliação dos prazos de amortização segundo a sua linha e segundo a fonte de recurso dessa linha de crédito. Se é, por exemplo, recursos do Paraná Recupera, essa linha com recursos próprios do Fundo de Desenvolvimento Econômico, ele pode ter até 6 parcelas suspensas de amortização, além de prazos de carência e também novos limites de prazo de amortização que pode chegar em até 60 meses. Se é uma linha de microcrédito, recursos subsidiados aqui da Fomento Paraná e recursos captados do BNDES, ele pode ter uma carência adicional de 60 dias
e pode também dilatar o prazo de amortização até 60 meses. São recursos FUNGETUR, linha Fomento Turismo, ele pode obter, segundo uma portaria que deve ser expedida agora pelo Ministério do Turismo, até 8 meses de carência, mas mantendo o mesmo prazo de amortização. Basicamente, são essas as condições que a gente vem oferecendo ao nosso cliente para que ele possa, em suspendendo seus pagamentos ou ampliando seus prazos de carência, melhor controlar as suas contas. O governo do estado lançou um novo pacote social voltado para ajudar as famílias mais vulneráveis do Paraná. Serão 109 milhões de reais divididos em 6 ações, como forma de amenizar o impacto da pandemia do Covid-19 no dia a dia das pessoas. O programa foi apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior aos deputados estaduais em encontro virtual. É mais uma forma de colaborar com as pessoas nesse momento tão delicado da crise sanitária e econômica. Muita gente se encontra em dificuldade. Então, o Estado precisa olhar para essas pessoas mais necessitadas, disse o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, lançou mais uma etapa do projeto Trocou Economizou, em parceria com a rede varejista Colombo. A ação oferece bônus acima de 40% na compra de um novo equipamento, desde que o cliente entregue em troca um eletrônico similar antigo. O objetivo é promover a eficiência do consumo de energia elétrica no estado, ainda pela troca de um conjunto de lâmpadas a cada compra feita. Nesta rodada, serão disponibilizados para venda refrigeradores de 1 ou 2 portas e ar-condicionado de até 9.000 BTUs. A venda é realizada nas redes de loja Colombo em todo o estado do Paraná. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, é uma das vencedoras do 2º prêmio Inova Infra 2021, com o projeto de usina solar no reservatório do Passaúna, na cidade de Curitiba. O prêmio é uma iniciativa da revista especializada ao empreiteiro e tem como objetivo incentivar e divulgar projetos de inovação de empresas e concessionárias que atuam em diferentes áreas do setor de infraestrutura. Voltamos após o comercial. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Estamos de volta com o nosso caderno internacional. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o PMA, e autoridades venezuelanas anunciaram que chegaram a um acordo para o fornecimento de alimentos para crianças em idade escolar no país, que sofre grave crise humanitária provocada por um colapso econômico. O programa atingirá 185 mil crianças e deve se expandir para cerca de 1,5 milhão de crianças até o final do ano escolar de 2022/2023, segundo o comunicado da PMA. A desnutrição infantil tem aumentado na Venezuela em meio ao colapso da economia. Abre aspas. Este é o primeiro passo em direção a uma série de projetos ambiciosos que fortalecerão apoio alimentar a todo o povo venezuelano, disse o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em discurso no Palácio Presidencial de Miraflores. O pequeno helicóptero espacial Ingenuity chegou ao céu de Marte em operação da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A manobra era esperada com grande expectativa pelos controladores da missão, devido à fina camada atmosférica marciana.
Os primeiros dados recebidos informaram que tudo ocorreu como previsto e pouco depois chegou a confirmação de que o teste foi executado com perfeição. De acordo com a equipe da NASA, o helicóptero fez um curto voo vertical e subiu a uma velocidade de 28 metros. O interesse de brasileiros pela cidadania europeia aumentou na pandemia. A busca por uma melhor qualidade de vida, estabilidade financeira e melhores oportunidades em outros países já vinha aumentando nos últimos anos, mas a pandemia intensificou esse ritmo. Segundo a secretária-geral da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, a Gabriela Tiussi, a procura por dupla cidadania entre março de 2020 a março de 2021 em alguns escritórios e consultorias de São Paulo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai aumentar a orientação para não viajar para cerca de 80 países do mundo, apontando um risco sem precedentes aos viajantes por causa da pandemia da Covid-19. Abre aspas. Essa atualização resultará no aumento significativo do número de países no nível 4, não viajar para 80% dos países do mundo, segundo nota. O Departamento de Estado disse que a medida não implica a reavaliação de algumas situações sanitárias em alguns países, mas reflete em um ajuste no sistema de aconselhamento de viagens do Departamento de Estado para se apoiar em mais avaliações epidemiológicas. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Boa noite. Estamos aqui com o nosso companheiro Henry Xavier. O Henry Xavier é um dos componentes da equipe esportiva da Rádio Cidade, que está dando ampla e total cobertura ao Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense que começa a ganhar corpo, campeonato que começa a ganhar motivação. E dentro desta motivação, já um dos clássicos programado agora para o próximo sábado, o Paratiba. Na verdade, Coritiba e Paraná Clube. Por que o Coritiba em primeiro plano? Porque o Coritiba vai jogar em seus domínios. O Coritiba é o mandante do jogo e a partida será então no estádio Major Antônio Couto Pereira. O Coritiba está num momento melhor, está bem posicionado na classificação. O Paraná Clube um pouco menos, o Paraná Clube ainda lutando, e então um jogo de oportunidades maiores, me parece, para o Coritiba, mas o Paraná, correndo por fora, pode incomodar. A opinião abalizada de quem acompanha de perto o campeonato, inclusive com números, com detalhes, do companheiro Henry Xavier. Boa noite, Henry. Boa noite, Zé Domingos, boa noite aos telespectadores. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Falar de Paratiba nesse final de semana é falar de um jogo aberto. A gente tem dois treinadores que gostam de jogar para frente, que jogam abertos. O Maurílio Silva está mostrando isso, tanto que o Paraná, nas alterações que ele fez no segundo tempo contra o Maringá, o time foi para cima e acabou que a gente teve um segundo tempo com muitos gols. Então, a gente vai ter um jogo bem aberto entre Paraná e Coritiba, é o que eu acredito, e também espero, Zé Domingos, um jogo de bastante gols e bastante oportunidades para que a gente tenha um jogo movimentado, esse jogo do próximo sábado. Mesmo o campeonato estando em poucas rodadas, você, analisando o campeonato num todo, tem algum time que você entenda com favoritismo para o título, ou ainda é muito cedo para esta previsão? Ainda está muito bagunçado o campeonato, muito cheio de asterisco, né, Zé? Mas o Cascavel, o FC Cascavel, é um time que vai brigar com certeza pelo título. O Coritiba tá aí com jogos a menos, também tem essa possibilidade de lutar pelo título, né? Mas pelo que a gente viu dessa primeira fase, o Cascavel, o FC Cascavel, é um time que está forte e preparado para poder brigar pelo título. E não podemos esquecer o Operário Ferroviário, que também tem um bom time e poderá chegar à conquista do título estadual. Pode ser feita a diferença no elenco. O elenco do Operário é mais forte que o do Cascavel, por exemplo. Exatamente. Muito grato, muito boa noite e obrigado ao Henry Xavier. Boa noite. É calmo o início da madrugada. Shalom, saúde a todos, sem exceção.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.